É comum o seu cliente consultar ou contratar um advogado para ele assinar o recibo de sinal e princípio de pagamento? Meu amigo, se isso acontece com frequência, é porque o seu sinal não é claro, não passa a segurança ou então gera muito medo. E você sabe como é que são advogados que gostam de justificar seus honorários? Eles colocam um monte de pulga atrás da orelha do cliente. A gente até resolve, conversa, convence, mas depois de muita tensão e desgaste. Também para você, novo corretor, que quer aprender a fazer esse processo, pensa até trabalhar sozinho, e aí você, eu vou pagar para alguém elaborar o meu contrato de recibo de sinal. Isso não vale a pena. Você, com certeza, vai acabar perdendo muitas vendas por não conhecer a construção de um contrato. Eu quase não tenho problemas nos meus contratos. Geralmente eu confecciono, eu elaboro o recibo de sinal, proprietários, compradores e seus advogados aceitam e assinam o recibo do jeito que está. Nesse vídeo eu vou mostrar para você o espírito, como a gente constrói esse contrato e também a estrutura base de um bom contrato de sinal e princípio de pagamento. Me chamo José Florencio, sou corretor de imóveis há 23 anos e as minhas vendas não acontecem por um acaso. Todas elas acontecem milimetricamente pensadas, alicerçadas numa metodologia baseada em 6 pilares que começa antes mesmo da captação do imóvel. Nós escolhemos o imóvel que nós vamos trabalhar através de uma análise comportamental de proprietários. Uma metodologia que te levará a um alto nível na corretagem, vai te dar seguranças e vendas recorrentes. Dentro do curso, eu tenho modelos, inclusive um modelo de sinal e princípio de pagamento. Detalhe, o mais importante são as aulas de negociações, inclusive aula sobre cláusulas mais impactantes, que mais geram problema dentro do recibo de sinal de princípio de pagamento. Deixa eu só falar uma coisa, no seu recibo e princípio de pagamento, no seu recibo de sinal e princípio de pagamento, você costuma colocar o seu comissionamento dentro? Meu amigo, tu coloca só para se garantir, né? Deixa eu falar uma coisa, você deve ter muito problema com o cliente comprador, né? Eles crescem os olhos, né? Querem renegociar a grana, né? Aí você vai falar, não, mas eles não têm que opinar em nada, né? Eu sei, mas dá desgaste, não vale a pena. Existe uma forma de você construir esse sinal, não colocar o valor da sua comissão e você garantir um comissionamento pago tranquilamente do proprietário. Quer isso para você? Respeito profissional e ganhos recorrentes fruto do domínio da estratégia de venda? Vá na descrição do vídeo, o primeiro link lá na descrição é o Escola do Corretor de Imóveis. É o meu curso, onde eu disponibilizo todo o meu conteúdo, a minha metodologia de uma forma organizada e aprofundada. Muito conteúdo que eu não posso falar aqui em redes sociais, eu disponibilizo lá na plataforma. Fala lá com a equipe de vendas. Dependendo do momento que você fale com eles, de repente está rolando um cupom de desconto. Pergunte a eles. Na descrição do vídeo também tem um link do meu grupo no WhatsApp, Os Guardiões. Pede para acessar lá. Inclusive, eu vou disponibilizar dentro do grupo um vídeo complementar a esse aqui. Vocês vão entender mais para frente aqui no conteúdo. Se esse vídeo for bom para você, se você se agradar, for útil o conteúdo, ajuda com o engajamento. Dá uma curtida, comenta, me fala aí. De onde você é? Se você está tendo muitos problemas na questão de recibo de sinal, se algum advogado já encrencou com alguma cláusula, às vezes simples, comenta, compartilha e se você é novo por aqui, dá essa moral e se inscreve no canal. É comum corretores buscarem modelos de contrato como fosse só uma questão de preenchimento de lacuna. Essa semana mesmo eu vi no Facebook um colega corretor pedindo para que alguém tivesse um modelo de contrato, o outro foi lá e disponibilizou para ele um modelo de contrato. Sabe daqueles de papelaria? Aqueles que tem a linha e você escreve à mão? Gente, isso não passa credibilidade para ninguém, não. Não dá para prever nada ali, não. Cada negociação tem sua particularidade, tem seus valores, tem seus prazos, seus apontamentos, tem suas observações, forma de pagamento e etc. O mais importante de um contrato
Não é a formatação dele, não é se ele está bonitinho, mas é nele constar tudo aquilo que você tratou com as partes, compradores e vendedores, de antemão, antes, e colocou lá naquele contrato de uma forma clara e esclarecida. Um corretor com pouca experiência, ele até consegue copiar e colar e formatar um contrato. Porém, será que nesse contrato vai estar previsto tudo, tratado tudo, ou já prevendo algum imprevisto, multas? É importante que você saiba construir o seu contrato. Tem corretores que contratam um advogado para fazer o sinal para ele. Nunca vai aprender. Se você contrata uma outra pessoa para fazer, você não vai aprender. E advogados têm uma redação, às vezes, pesada, fazendo com que clientes se sintam em dúvida, com medo de assinar algo que tenha muitas penalidades. E eu vou te falar uma coisa, quando você tem um certo cuidado antes, que eu vou mostrar aqui nesse vídeo, você não precisa fazer um contrato com tanto peso, fazendo com que o cliente praticamente se sinta indo para a forca. Uma pessoa também contratada para elaborar um sinal, ela não está preocupada com o êxito da tua negociação. Ele vai fazer um contrato lá muitas vezes pesado, às vezes genérico, e você se virar. Você que vai ter que lidar com as divergências e questionamentos de compradores e vendedores. Você que vai ter que fazer eles se convencerem que tem que assinar aquilo. Comprador e vendedor, ao invés de você fazer algo já harmônico desde o primeiro momento. Não tem jeito, meu amigo, você precisa aprender a minutar um sinal. Seu contrato tem que ser um aliado seu, não uma pedra de tropeço na sua negociação. Um diferencial do seu fechamento, ele tem que ser íntimo seu. Às vezes, alguns amigos e parceiros me pedem: Florencio, dá para você me fornecer o seu modelo de recibo de sinal? Eu não forneço, porque o meu modelo de recibo de sinal, ele é construído baseado numa negociação antes e aonde eu prevejo, aonde eu analiso questões subjetivas para ele poder constar ali naquele contrato coisas leves, que não penalizem tanto o cliente, porque não há necessidade. Se eu entrego um modelo desse contrato para uma pessoa que não tem os cuidados que eu tenho, eu posso botar ele numa furada. Compensação, todo mundo assina. Se você quer aprender a fazer esse tipo de sinal e contrato, lá no curso, vai lá, tem as aulas de negociação, aula da negociação das cláusulas do contrato, tem o modelo que eu uso para você e eu explico. Entende isso? Para você fazer um contrato de sinal que tenha êxito, que as partes aceitem assinar, você não pode se preocupar só com a formatação dele. O primeiro ponto, e eu acho mais importante, porque sem ele nós corremos vários riscos na questão documental, é a boa-fé das partes. Quando eu percebo que uma das partes está mal intencionada, eu pulo fora. Ou então eu tenho um cuidado redobrado. Vou te dar um exemplo. Por exemplo, proprietários que pedem para você colocar lá que ele é solteiro quando ele é casado, que ele não vive em união estável quando ele vive. Ou falar colocar que ele reside numa cidade tal quando ele reside em outra. Isso é falsidade ideológica e você parece que é uma coisa boba, mas você pode colocar em risco o seu cliente comprador. 2. Ter feito uma análise documental antes. Se você encontrar algum ponto para ser resolvido na questão documental, você já descobrir qual é o caminho para solucionar e prever isso no contrato. 3. Eu particularmente, eu não gosto de ir para um sinal direto. Eu vejo que o cliente gostou do meu imóvel, já vi que ele está até disposto a passar um cheque, a fazer uma transferência para o cliente, fazer uma proposta. Eu não gosto disso. Eu dou uma desacelerada na minha ansiedade. Eu sei que a galera aí que trabalha em imobiliárias é ansioso por fechamento. Então, se o cliente gostou do imóvel, já quer levar ele para a loja, para ele fazer um sinal, para ele assinar. Mas será que ele está preparado para isso? Eu sei que vocês fazem isso porque vocês não trabalham em imóvel exclusivo. Então você tem medo que, se você não fechar naquela hora, um outro corretor possa vender. Eu não, como eu trabalho em imóveis exclusivos, eu dou uma desacelerada e eu faço uma formalização da intenção de compra do cliente, eu coloco ele dentro da compra, eu trago ele para mim, para ele ter um pouco mais de confiança no meu trabalho. E aí, depois dessa formalização, eu tenho um tempo para ajustar questões de fechamento com o proprietário.
Tem uma aula sobre isso lá no curso, inclusive eu disponibilizo também um modelo de intenção de compra. Isso, inclusive, é uma das formas que eu ensino os corretores novatos aqui a fazerem seus fechamentos. Eu não ensino logo para ele fazendo sinal. Primeiro eu ensino ele a fazer uma formalização de compra com clientes, que é algo muito mais simples. 4. Se preocupar com a atmosfera desse momento. Que momento? Não só da assinatura do sinal, mas de todo esse período de tratativa com o cliente, comprador e com o vendedor. Você precisa apaziguar eles, você precisa passar tranquilidade, segurança, transparência, eles precisam ficar em paz para assinar. De preferência, você tem que fazer o comprador gostar do proprietário, o proprietário gostar do comprador, porque a gente está tratando vários pontos conflituosos, onde um quer uma coisa, o outro quer outra, e nós precisamos manter eles simpáticos uns aos outros, para que ambos façam concessões para que haja o fechamento. Vocês lembram que eu falei lá no vídeo mais acima, no grupo Os Guardiões, e que eu ia dispor um material? Então, eu vou dispor um material sobre isso, sobre cuidar dessa atmosfera. Hoje, nós estávamos indo para fazer um sinal, hoje à tarde. E a gente percebeu que a cliente compradora estava preocupada. Ela não conhecia ainda o proprietário. Então a gente percebeu isso e nós propomos uma chamada de vídeo para que ambos se conhecessem antes. Foi muito importante a gente fazer isso, porque a compradora estava nervosa, estava atenta. Para você ter uma ideia, tá? Deu tudo bem, deu tudo certo. Mas certa vez, também era corretor muito antigo, eu era daqueles corretores que botava pressão para fazer o fechamento. Uma cliente que eu estava atendendo, que ela já estava vendo imóveis há muito tempo e não se decidia em que comprar, viu um imóvel comigo, gostou, quero comprar. O que eu fiz? Vamos para a imobiliária, vamos dar um sinal no imóvel, Meu amigo, pegamos um táxi, quando chegou na porta da imobiliária, a mulher passou mal, ela não aguentou a pressão. É importante que a gente saiba fazer essa aproximação. Pressão demais em cliente que não está preparado, você perde a venda. 5. Transparência. Meu irmão, não esconda nada. Se tiver problema na documentação, esclareça para o cliente antes. Certa vez também, quando eu era corretor, há muito tempo, 2004, 2005, atendi um cliente numa ligação, passei informação do imóvel e falei para ele, ó, o imóvel está nesse preço porque é um imóvel inventário. O inventário está na fase tal, nós vamos fazer um fechamento onde o senhor vai dar uma entrada, vai tomar posse do imóvel, o saldo fica retido para pagamento posterior. O cliente falou assim, não, quero ver o imóvel. Foi lá ver o imóvel, gostou do imóvel, quero comprar. Foi lá na imobiliária, fizemos o sinal e fechou a venda. No final, depois que fechou, ele chegou para o meu gerente e falou assim, olha, só fechei esse imóvel porque o seu corretor me esclareceu a questão documental antes, porque eu tinha acabado de sair de uma imobiliária e liguei para vocês, que eu não dei um sinal porque o corretor só me contou que o imóvel estava em inventário na hora do fechamento. Depois que você esclarece tudo para o cliente comprador, para o cliente proprietário, aí sim a gente vai minutar o sinal. Seja você tratou com ele por telefone, por mensagem ou por e-mail, tá tudo acertadinho ali? Vamos agora minutar aquilo que a gente acertou? Então, beleza. 6. O meu contrato, tá? Meu contrato é um contrato muito leve. Ele é feito para que as pessoas não se sintam apertados, levados para a forca para fazer uma assinatura. Eu sei que os clientes têm boa fé, eu sei que eles têm boa intenção de concluir aquilo que está acordado. Então eu não preciso pegar na mão, apertar a parada ali do contrato com algo muito pesado. Agora vamos falar sobre a base, a estrutura de um contrato. Primeira coisa, gente, é o título. Eu coloco promessa de compra e venda com sinal e princípio de pagamento. Uma outra coisa que tem que ter no contrato, que é muito importante, é a qualificação das partes. Nome do proprietário completo, estado civil, profissão, CPF, identidade, local de residência, nome do comprador completo, nome, profissão, estado civil, CPF, identidade, local de residência. Depois, a descrição do imóvel. Eu coloco o endereço do imóvel, o número da inscrição no IPTU, o número da inscrição do RGI, a fração do imóvel em relação ao terreno,
coloco como que o imóvel foi adquirido, que o dito imóvel foi adquirido através de escritura lavrada no dia tal, no cartório tal, no livro tal. Muito importante você colocar isso. Uma outra coisa, aí logo depois, o valor da negociação. Depois, a forma e condição de pagamento e o prazo para você fazer a escritura. Previsões penais em casos de atrasos. Documentações obrigatórias para comprador e para proprietários. Vai listando aí, tá bom? Não numerei não. Despesas obrigatórias para proprietários e para compradores. Prazos para entregas das chaves com previsões de multas. Aquela famosa cláusula do arras, aonde fala que se o comprador desistir da compra, ele perde aquilo que ele deu e o proprietário precisa pagar em dobro. Isso é importante demais, tem que ter em todos os contratos. Você tem que ter uma cláusula de eleição de foro, por exemplo, aqui a gente escolhe o Rio de Janeiro, para ser, se caso haja alguma divergência que tenha que ir para a justiça, as partes resolvem essa questão no foro aqui da cidade do Rio de Janeiro. Já finalizando o contrato, o local e data da assinatura desse sinal, a gente coloca aqui Rio de Janeiro, 11 de outubro de 2023, e as assinaturas, proprietários, compradores e testemunhas. Essa é uma estrutura básica, com os pontos mais importantes. Agora, pode acontecer de você estar fazendo uma negociação onde tenha alguma anormalidade, alguma ocorrência que não está prevista nisso daí. Algo assim, distante. O que você pode fazer? Você vai fazer um parágrafo extra em alguma cláusula dessas que eu falei aí para vocês, que mais se encaixe. Por exemplo, agora a gente acabou de fazer uma venda de um imóvel que foi uma venda com porteira fechada, né? Então, a gente teve que fazer um rol de objetos e de móveis constando, e no sinal a gente fez constar esse documento, não falando que é um anexo, entendeu? Então, isso é uma coisa atípica que nós tratamos através de um parágrafo único dentro do contrato, sinal e princípio de pagamento. Eu sou tão íntimo do meu sinal que, se eu precisar, eu redijo ele. Eu não preciso copiar e colar. Se tiver que escrever à mão, eu também posso escrever. Vai sair algo bom. Se você quer aprender a negociar e elaborar sinais de uma forma tranquila, em que todo cliente assine e também os advogados não contestem, vai na descrição do vídeo. Vai para a Escola do Corretor de Imóvel, que eu te ensino. Lá eu disponibilizo aulas aprofundadas sobre negociação, mas também eu disponibilizo modelos de contrato de sinal, modelos de exclusividade, de laudos de avaliação e outros modelos mais. Se você gostou desse conteúdo, cara, me ajuda aí, dá um like, comenta, compartilha. Se você ainda não se inscreveu no canal, dá essa moral e se inscreve no canal. Sabe por quê? Porque isso aqui, ó, é corretor de imóveis. Um abraço.